Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou o professor José Fábio e esta é a disciplina de Metodologias e Estratégias de Ensino da Matemática. Vou iniciar fazendo minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de 1,70 m de altura, né? Uso óculos, meus cabelos estão bem ralinhos, né? O meu sinal na comunidade surda é este, né? Eu estou com a camisa goiaba, uma calça preta e sapatos pretos, né? Ao fundo nós temos uma parede branca, com pontos interligados por retas cinzas. Ao meu lado nós temos uma parede escrita em letras verdes, EAD, mudando realidades, né? Teremos uma aula agora, que é a nossa aula 2, onde nós vamos estudar a construção dos números naturais e o sistema de numeração decimal. Essa é uma aula que vai ser a aula que nós vamos fazer uma parte matemática mesmo da coisa. Nessa nós vamos fazer algumas continhas, mostrar como é que isso vai funcionar com os alunos, na formação do conceito dessas operações com os nossos alunos lá em sala de aula. Então é uma aula para a gente prestar bastante atenção, né, em muitos aspectos, para que esses aspectos eles possam ser bem trabalhados, para que a gente possa entender cada uma dessas partes, né? Primeiro, eixo números, um campo essencial. A matemática com números e operações pulsa nas atividades cotidianas. E o que são os números naturais? São ferramentas poderosas para codificar, tratar e disseminar informações transcendendo barreiras, né? E o que nós temos que analisar? É uma disciplina de relevância inegável, mas com abordagens de ensino que frequentemente desafiam a aprendizagem. O que acontece? Os alunos, no geral, têm dificuldade de entender alguns conceitos. O que nós temos que entender no início dessa nossa aula e nossa disciplina que nós estamos cursando? O número, o numeral, o algarismo, é um conceito abstrato. E para que serve esse conceito abstrato? O 3, o 4, o 9... ele é algo abstrato, que ele só vai fazer sentido quando aplicado. Quando nós conseguirmos fazer uma relação entre esse algarismo, esse número, e algo do mundo real. Qual que é o enfoque tradicional que nós temos no ensino de números naturais? ênfase na sequência numérica, um passo de cada vez. Qual a nova perspectiva que nós estamos tentando trazer para essa aula? Justificativa prática, social e utilitária dos números. Como? Com a conexão vital, articulação intrínseca com as informações e vivências cotidianas. Então, vamos lá. 3. 3 não tem sentido nenhum. 3 poderia ser copo, podia ser vaso, podia ser planta. 3, mas o que é 3? Aí quando eu mostro para o aluno que eu pego um, outro, e esses outros distintos podem ser agrupados, eu tenho o conceito que para ele vai ser o número 3. Então, vamos dar um exemplo desse outro. Laranja. Então, eu peguei uma laranja, uma segunda laranja, uma terceira laranja. Então, quando ele entende que ele pode relacionar uma coisa à outra, o número 3 começa a fazer um sentido. E como é que nós vamos desvendar esse cotidiano numérico? Nós primeiro temos que, assim, onde que encontramos números, né? Então, a gente primeiro tem que mostrar para os alunos que em livros, jornais, celulares, eletrodomésticos, instrumento de medida, tudo vai ter números, não vai estar em todo lugar. Qual que é o desafio essencial? Distinguir funções e significados dos números. Representar quantidades, ordenar, codificar e medir. Para quê? Para construir pontes, tornar a aprendizagem significativa, revelando a omnipresença dos números. Está em todo lugar. O mundo é um mundo que está cercado por números. A matemática ela é aplicada ao cotidiano o tempo inteiro. E a maneira como nós vemos essa matemática é através dos números.
Como eles estão presentes em todos os ambientes, nós temos que trazer isso para uma matemática utilitária, mostrar que isso é útil, que o aluno ele vai usar daquele conceito de número o tempo inteiro. A arte de contar. A sutil diferença entre recitar a sequência numérica versus o ato de contar. Concentra aqui. Olha como é que é muito interessante. A gente chega numa criança bem pequenininha, né? 2 aninhos, 3 aninhos, que está aprendendo a primeira fala, né? E os pais chegam todos orgulhosos e falam: olha como é que é inteligente. Conta para nós até 10. Aí o menininho fala assim: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ele está recitando os números, mas ele não está contando. Recitar a ordem dos números não é contar, né? Existe uma diferença entre recitar a ordem numérica e contar. Toda vez que nós falamos que o aluno está contando, ele está fazendo uma relação bionívica. Ele está pegando o conceito de número e aplicando numa realidade prática. Entender que 1 é 1 lápis, 2 são 2 lápis, 3 são 3 lápis. Então, quando ele consegue fazer essa relação, ele está contando. Quando ele está dizendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, ele não está contando, ele está recitando. E recitar é diferente de contar. Contar requer correspondência bionívica, a espinha dorsal da quantificação. Contar é saber mais. Recitar serve de apoio, mas não é sinônimo de uma compreensão quantitativa profunda. Aí você pega essa mesma criança que recitou para você lá, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e coloca 6 maçãs e diga assim, olha, quantas maçãs tem aqui? Ela recitou os números de 1 a 10, mas ela não sabe que ali tem 6 maçãs. Então, ela só vai saber contar no momento que ela fizer essa relação bionívica entre o número e a quantidade. Quando esses dois conceitos estão juntos, a criança aprendeu o que nós chamamos de contagem. Aí nós vamos entrar no maior legado indo-arábico que nós temos, que é o sistema de numeração decimal. Ele é uma convenção humana, fundamental e prática e econômica. Ele possui uma capacidade ilimitada, né, porque ele representa números de qualquer ordem de grandeza, e o nosso maior desafio oculto são as regularidades e características, que nem sempre são evidentes, representando desafios nas escolas. Então, o que nós vamos ter? Nós vamos ter as principais características desse nosso sistema de numeração decimal. Primeira questão, algarismos. Ele é composto por 10 símbolos. Então, a primeira coisa que nós temos que aprender do sistema de numeração decimal são 10 algarismos, que vai do 0 até o 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Então, nós possuímos 10 algarismos. Então, essa é a primeira característica do sistema decimal. Segunda característica decimal, ele é posicional. Quando nós dizemos que ele é posicional, a posição que o número ocupa muda de acordo com o valor do algarismo. A base é 10. Nós agrupamos as coisas de 10 em 10. Existem alguns dois princípios fundamentais, o aditivo e o multiplicativo. E nós temos uma forma chamada polinomial. Para isso, nós vamos aqui agora fazer algumas compreensões, né, desse sistema. Primeiro, observe o número 436. Observem que o número 436, ele possui 3 ordens. Ordem 1, ordem 2, ordem 3. São 3 ordens distintas. Então, essas ordens vão receber, nesse caso, o nome de unidades, dezenas e centenas. Quando eu digo 6 aqui, olha, nesse local, eu não estou dizendo 6 somente, eu estou dizendo 6 unidades.
Quando eu digo 3, eu não estou dizendo 3, eu estou dizendo 3 dezenas. E 3 dezenas é a mesmíssima coisa que 30 unidades. Quando eu digo o número 4, eu não estou dizendo apenas o número 4, eu estou dizendo 4 centenas. E 4 centenas são 40 dezenas ou são 400 unidades. Então, observem aqui, quando nós estamos falando desses conceitos de unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, nós estamos abordando aquele aspecto que nós vimos da característica do sistema de numeração decimal, chamado valor posicional. Então, voltando aqui, olha, quando nós temos o número 3 nessa posição, na posição das dezenas, ele não representa mais a mesma coisa se ele tivesse na casa das unidades. Quando ele muda de posição, ele muda também de valor. Toda vez que eu mudo de posição, eu mudo de valor. Então, o que acontece quando nós estamos discutindo esses nossos fatores matemáticos, né? Nós temos que entender que a posição que o número ocupa, que o algarismo ocupa, muda a sua função social. E nós agrupamos de 10 em 10. O que significa isso? Voltemos para cá. Então, vamos pensar o seguinte, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Toda vez que eu tiver essas nossas 10 unidades, eu posso trocar essas 10 unidades por uma dezena. Então, quando eu troco de unidades para dezenas, eu tenho que agrupar 10 elementos para formar uma única dezena. Se eu agrupar 10 dezenas, eu formo uma única centena. Se eu agrupo 10 centenas, eu formo uma unidade de milhar. Então, uma questão importante de ser definida é que o sistema ele tem 10 algarismos, ele é posicional, de acordo com a posição que cada elemento ocupa, ela determina um valor diferente para aquele algarismo, e a cada 10 elementos, nós temos uma troca, por isso a base é 10. Nós fazemos as trocas de 10 em 10. Com isso, nós podemos analisar os nossos 2 princípios fundamentais que nós temos no sistema de numeração decimal, que é o sistema aditivo e o sistema multiplicativo. Vamos entender um pouquinho desses nossos 2 sistemas. Vamos lá. Primeiro sistema, eu quero mostrar para vocês aqui, olha, uma operação matemática do número 123, e eu vou somar isso, por exemplo, com 45. O que nós temos que entender? Que quando eu somo, eu estou somando elementos iguais. Esse 3 é unidade e esse 5 também é unidade. Então, 3 unidades mais 5 unidades são 8 unidades. Esse 2 está na casa das dezenas. Então, 2 dezenas mais 4 dezenas são 6 dezenas. Esse uma centena, eu não estou somando com nada aqui, mas esse nada pode ser representado pelo número 0. Então, uma centena mais 0 centenas é uma centena. Então, quando eu tenho 123 mais 45, eu tenho o número 168. Observem que nós somamos unidades com unidades, dezenas com dezenas, centenas com centenas. E entender esse processo, ele é muito simples quando funciona dessa maneira. Mas olha o que eu quero mostrar aqui para vocês, e é um problema quando nós estamos trabalhando com crianças que estão tendo acesso a esses conceitos pela primeira vez. Observem essa soma aqui agora, olha. 226
275 mais 68. Novamente, vamos para aqueles conceitos nossos. Vamos somar unidade com unidade? 5 unidades mais 8 unidades são 13 unidades. Eu não tenho como escrever o número 13 aqui, porque quando eu escrevo o número 13 aqui, essa primeira casa só pode ser ocupada por uma unidade. Então eu sei que o número 13 é formado por uma dezena e 3 unidades. Então, o que eu vou fazer com essa informação? Eu vou colocar as unidades debaixo daqui, olha, 3 unidades, sem problemas. Mas o que eu vou fazer? Eu vou agora ter que pegar essa dezena e jogar para a parte das dezenas que estão aqui do lado. Então, é o que nós chamamos de vai 1. Então, uma dezena mais 7 dezenas, 8 dezenas. 8 dezenas mais 6 dezenas são 14 dezenas. A parte do 4 fica aqui e vai 1 que vai para a casa das centenas. Uma centena mais 2 centenas, 3 centenas. Então, 343. Observa que, no primeiro momento, o aluno entender isso não é muito simples. Então, nós temos que desenvolver uma série de atividades iniciais para que esses alunos consigam fazer esse sistema de trocas. Um pouco mais à frente nessa aula, nós vamos mostrar algumas metodologias e algumas técnicas para a gente entender esses processos. Então, no princípio aditivo, é isso que vai acontecer. No princípio multiplicativo, as coisas elas têm um pouquinho mais de detalhes. Então, vamos ver um detalhe aqui do princípio multiplicativo. Observem aqui o princípio multiplicativo. Eu vou começar multiplicando aqui para a gente, por exemplo, 32 vezes 4. Vamos lá. Então, 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Então, 32 vezes 4 seria 128. Esse é o princípio multiplicativo da sua forma mais simples possível. O que acontece? Nós acostumamos que aquele algoritmo que a gente faz da multiplicação é um algoritmo pronto, finalizado, que resolve todas as situações e que todo mundo tem que entender daquela maneira. E a gente só não entende que não é a única maneira de se ensinar a multiplicação. Existem diversas outras maneiras para a gente entender processos multiplicativos e que também serão extremamente eficientes, se necessário, utilização. Vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Vamos entender esse exemplo aqui de uma outra multiplicação de uma outra maneira. Eu vou propor que a gente vai multiplicar 12 vezes, por exemplo, 21. 12 vezes 21. Olha uma outra maneira da gente encarar essa mesma multiplicação. Nós vamos colocar aqui, olha, esse 12. O 12 tem uma dezena com 2 unidades. Uma dezena, 2 unidades. O 21 é o contrário. São 2 dezenas com 1 unidade. O que nós vamos tentar analisar aqui agora? Nós vamos tentar analisar quantas vezes essas retas se cruzam. Observa que nessa parte mais ao canto aqui, as retas se cruzam uma vez, 2 vezes. Então, elas se cruzaram 2 vezes. Observa quantas vezes ela se cruzou na parte central. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Quantas vezes ela se cruzou na parte mais à direita? 1, 2. Então, nós podemos dizer que 12 vezes 21 é igual a 252. Observem que coisa curiosa. Nós multiplicamos sem a necessidade nenhuma do algoritmo.
Nós estamos trabalhando uma multiplicação sem usar o algoritmo da multiplicação. E essa multiplicação, ela vai ser uma outra maneira do aluno encarar o mesmo problema e resolver um problema que ele possua, por exemplo. Então, nem sempre é necessário utilizar uma única forma de ensinar as coisas para as crianças. Nós temos que lançar mão das diversas possibilidades. Quanto mais possibilidades tiver, mais fácil vai ser para o entendimento, para que ele possa compreender os fenômenos matemáticos que nós estamos propondo. Tá, vamos entender o que é chamado de forma fatorada. A forma fatorada é isso daqui, olha, é entender que o número 745 pode ser escrito como 700 mais 40 mais 5, 745. Uma outra maneira de escrever o número 745 é pegar esse 700 e escrever assim, olha, 7 vezes 100 mais 4 vezes 10 mais 5. Essa forma que está sendo apresentada para vocês aqui agora é uma forma chamada fatorada. Nós temos 7 centenas mais 4 dezenas mais 5 unidades. Então, se a gente observar nessa nossa forma fatorada, nós estamos pegando uma decomposição numérica da maior maneira possível. Né? Nós estamos tentando mostrar que existem maneiras diferentes de representar o mesmo número. Eu quero mostrar para vocês que essa forma aqui, ela pode ser muito útil para a gente fazer algumas operações. Por exemplo, vamos pensar se eu tivesse que somar 236 mais, por exemplo, 184. Então, vamos escrever esses dois números na forma fatorada? Então, o 236 seria 2 vezes 100 mais 3 vezes 10 mais 6. E eu vou somar isso ao 184, que é 1 vezes 100 mais 8 vezes 10 mais 4. Então, vamos somar isso aqui agora. As unidades, eu tenho 4 unidades, 6 unidades mais 4 unidades. Eu tenho 10 unidades. 3 dezenas mais 8 dezenas são 11 dezenas. E aqui eu tenho 2 centenas mais 1 centena. Eu tenho 3 centenas. Observem essa escrita aqui. Ela tem alguns problemas, que a gente não vai escrever 3, 11, 10, porque o nosso sistema é decimal. Então, significa que aqui eu vou trocar 10 unidades por 1 dezena. Então, eu vou trocar essas 10 unidades, vai ficar 0 unidades, e essa dezena vai ser somada a essas 11 unidades. Então, eu vou ter 12 dezenas mais 3 centenas. Observem que aqui, novamente, aconteceu o problema, né? Pela posição, eu tenho 12 dezenas. Eu só posso ter, no máximo, até 9, porque o sistema é decimal, vai do 0 até o 9. Então, eu vou tirar 10 daqui e passar para a casa do lado como 1. Então, vão sobrar 2 dezenas. Lembrando que aqui já ficou 0 unidades. E eu vou passar essas 10 dezenas como 1 centena. Então, 3 mais 1, 4. 4 centenas. Então, agora sim eu posso reescrever esse número aqui, olha. Esse número aqui agora pode ser reescrito como 4 centenas
2 dezenas e 0 unidade. É 420. Sabe o que é curioso? É curioso pensar que, professor, ficou mais difícil. A operação abstrata, sim, mas o conceito matemático é o conceito que o aluno tem que entender lá no início da sua formação mental do cálculo. Se ele consegue entender que o processo matemático que está acontecendo é esse, a gente está formando no aluno um sistema de numeração de contagem. E esse sistema dele ele vai conseguir perpassar em qualquer outro sistema. Ele não está entendendo aquele vai lá para cima como um mistério da matemática, mas ele sabe que ele está trocando dezenas por centenas, unidade por dezenas e assim sucessivamente. Então, o que acontece? Nós podemos analisar quais são as hipóteses que nós temos sobre essa aprendizagem. Desvendando o código, aprender números não se resume a uma escrita convencional. E as crianças, elas formulam hipóteses numéricas até mesmo antes da escola. Antes da escola, eles já pensam dessa maneira. Então, para isso, a gente desenvolve um conceito chamado a espiral da aprendizagem. A escrita numérica não segue a sequência da série. Então, concentrem no que eu vou dizer aqui agora. Esse conceito que a gente fala da espiral da aprendizagem é um conceito que eu trato na tese doutoral da seguinte maneira. Para que a criança aprenda, ela tem que ir percorrendo o caminho até a conclusão interna daquele conceito. Então, para que ela forme esse conceito mental, essa espiral da aprendizagem ela tem que ser percorrida como um contexto inteiro, não como uma sequência 1, 2, 3. Ela tem que entender o conceito do sistema de numeração decimal. Temos que entender que nós temos a numeração falada, que ela é o espelho da mente, a escrita numérica como reflexo da fala, do jeito que fala, precisa criar uma ruptura necessária, ou seja, a fala decompõe e a escrita posiciona, e construir pontes, apoiar o raciocínio, promover a prática pedagógica e o desenvolvimento do pensamento crítico. Então, quando eu viro para vocês e falo que a escrita ela é diferente da fala, nós estamos pensando nisso aqui, olha. Vamos voltar aqui para a lousa para a gente entender esse conceito de que a escrita é de uma maneira e a fala é de outra. Olha, quando eu falo o número 126, eu estou usando os algarismos 1, 2 e 6. Mas eu tenho que entender que 621 utiliza os mesmos algarismos. Então, tanto o número 126 quanto o número 621 possuem exatamente os mesmos algarismos. Mas o que acontece? A escrita na matemática posiciona e muda tudo. Esse 6, aqui nesse primeiro número, ele está aparecendo como unidades. Mas nesse segundo, ele está aparecendo como centenas. O algarismo é exatamente o mesmo, é o 6. Mas a posição que ele ocupa muda todo o contexto desse número, muda toda a situação matemática que está existindo. Quais são os principais desafios? Superar a valorização excessiva, abordagens que negligenciam saberes prévios, os alunos já sabem alguma coisa, nós temos que buscar isso. E o que emerge disso? A gente tem que pensar como apresentar o sistema de numeração decimal e que tipo de atividade vai ser fundamental para que isso aconteça. E vamos convidar a descoberta, o professor como mediador na construção do conhecimento, sempre naquela abordagem do professor como mediador. O conhecimento, o aluno, o professor é o meio que isso vai acontecer. É óbvio que nós estamos aqui tratando uma perspectiva histórico-cultural dos processos. Quais são os recursos didáticos para ensinar isso? Primeiro, quadros numéricos, explorando regularidades e conhecimentos prévios, calendários, nós temos muitos exemplos para usar com isso, vamos colocar unidades de tempo. Quadro de ordens e classes, que é organizando o sistema. Sobre o quadros de ordens e classes, nós temos o QVL, o quadro valor de lugar,
que é uma metodologia muito útil para a gente ensinar o sistema posicional para os alunos, né? E a gente pode montar ele de EVA, né? Com palitos de picolé, e o aluno vai trocando de uma casinha para outra, e nós vamos montando conceitos com eles, e isso pode ser muito útil para a gente ensinar tudo, né? E nós vamos pensar, então, ensinar isso no universo do cálculo mental, com atividades cotidianas, presença constante, ainda que muitas vezes subestimada. Na escola, né, nem sempre tão valorizado quanto o cálculo escrito, o leque de cálculos mental aproximado, mental exato, escrito e como ferramenta de apoio, que é a calculadora. Então, primeira questão, nós temos que ensinar o aluno a fazer cálculo mental. A escola se preocupa muitas vezes com o cálculo escrito, mas tem que ensinar a criança a fazer o cálculo mental através de diversos processos. Vou contar para vocês uma curiosidade, que é quando eu estudava, né, que eu ia para a escola, um dos terrores que eu tinha na minha infância, quando eu estava aprendendo matemática, é que a gente tinha que decorar a tabuada. E o que a professora fazia? Ela tomava a tabuada da gente, a gente ia para uma sala, né? E a gente ia ficar com a mãozinha sobre a mesa, e alguém virava para a gente e falava assim, ó, 7 vezes 8, 5 vezes 6. E a gente tinha que falar aquilo de maneira muito rápida, não podia usar a mão, porque não podia contar nos dedos, né? E tinha todo esse medo de fazer, dava a impressão que se a gente não conseguisse fazer aquilo, o mundo ia acabar, né? Mas entender que esses processos, eles são importantes ao longo do tempo. O cálculo escrito é importante, mas o cálculo mental, ele também é importante. Ele tem múltiplos significados, né? Um conjunto de procedimentos com articulação, sem algoritmos rígidos, né? Nós vamos desenvolver criatividade, estratégias pessoais e tomar decisões numéricas, né? E nós vamos fazer descoberta de princípios, como decomposição, equivalências e mais. Então, o que eles estão dizendo aqui? Olha? Quando a gente vai somar, por exemplo, assim, ó, mental, cálculo mental, 120 mais 500, né? Então, eu tenho que pensar que 120 é 100 mais 20. Então, se eu somo 100 mais 500, eu já tenho 600. 600 mais 20 é 620. Então, a gente está decompondo o número para somar ele por partes. Então, quando a gente faz dessa maneira, vai facilitar um pouco a vida do aluno. Olha uma questão que a gente tem que estar sempre pensando, né? Mostrar que as estratégias que os alunos vão utilizar podem ser as mais distintas possíveis. E o cálculo escrito, né? É uma prioridade ao entendimento. Muito mais do que a técnica, é a compreensão do que se faz. A liberdade de expressão, encorajar registros pessoais antes dos formais e conectar pontos, relacionar procedimentos convencionais aos não convencionais. Então, antes de finalizar a aula, eu só gostaria de mostrar para vocês um detalhezinho aqui, olha. Prestem atenção aqui agora. Olha, para vocês terem ideia, no cálculo escrito, como é curioso alguns fenômenos. Imaginem que nós estamos apresentando para o aluno a seguinte operação. 1000 menos 7, por exemplo. Poderia ser 1000 menos qualquer coisa. Essa operação, ela vai trazer para o aluno uma dificuldade muito grande inicial, que é aquela questão de pedir emprestado. E esse tal do pedir emprestado para o aluno, ele é dificílimo de uma compreensão inicial. Então, olha a proposta que eu vou fazer para vocês. Acompanhe meu raciocínio aqui. Vocês concordam comigo que 6 menos 4 é 2? Agora eu vou tirar um número de cima e tirar um número de baixo. 6 menos 1, 5. 4 menos 1, 3. Eu tirei um de cima e tirei um de baixo. 5 menos 3 também é 2. O resultado foi o mesmo. Vou tirar um de cima e vou tirar um de baixo. 5 menos 1, 4. 3 menos 1, 2. Eu tirei um de cima e tirei um de baixo. 4 menos 2 continua sendo 2. Observem que se eu fiz uma operação em cima, fiz a mesma operação embaixo, o resultado não se altera. 1000 menos 7 pode parecer difícil para o aluno, que ele tem que pedir emprestado. Vamos usar essa técnica de tirar um de cima e tirar um de baixo? Então vamos concentrar aqui. 1000 menos 1, 999.
7 menos 1, 6. E eu pergunto para vocês, qual operação dessas duas o aluno vai achar mais fácil de fazer? A primeira, 1.000 menos 7, ou a segunda, 999 menos 6? Sabe o que é o mais curioso? Todas duas representam exatamente a mesma coisa na matemática. O conceito a ser trabalhado vai ser exatamente o mesmo, a resposta vai ser exatamente a mesma. Então, o que nós temos que oferecer para os nossos alunos são oportunidades de aprendizagens múltiplas e diferentes. Fizemos esse percurso na aula de hoje, né? E que bom que vocês ficaram aqui, assistiram essa aula até o final. E nós nos vemos na próxima aula. Bons estudos! Educação à distância, mudando realidades.